Edir Macedo com o pé na cova. Meus irmãos, o caso de Edir Macedo é grave, viu? O caso de Edir Macedo é mais grave do que eu imaginava, viu? O nosso querido Davi Vieira fez um vídeo, eu tava lá assistindo o vídeo de Davi Vieira, e eu vou deixar aqui para vocês uma parte do vídeo dele, em que ele fala aí sobre a saúde de Edir Macedo. A situação que ele se encontra, viu, meu irmão? A situação que ele se encontra. E sabe o que é mais interessante do que tudo? É que ele não se arrepende, né? Será que vai dar tempo de Edir Macedo se arrepender? Será que vai dar tempo de Edir Macedo se arrepender? Eu te pergunto aqui, em nome de Jesus. Esses anos todos, ou ele não se arrependeu, será que ele vai se arrepender agora? Você vê o abençoado tá na idade que tá, 3.800 anos, mas não para de pensar em dinheiro. Não para de criar estratégia para arrancar dinheiro das pessoas dentro da igreja, né, irmão? É inacreditável. Preste atenção nesse vídeo aí de Davi Vieira aí, viu? E tire suas próprias conclusões. E deixa aí seu comentário. Você acha que Edir Macedo vai se arrepender, meu irmão? Você acha? Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês. Eu espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma gravação aqui no meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira. Eu sou um jornalista independente, sou um ex-pastor da Igreja Universal. E o meu trabalho nesses 7 anos aqui é de trazer a verdade por detrás dessa instituição que eu passei praticamente toda a minha vida. Eu estive como pastor da Igreja Universal durante 5 anos, mas eu pedi meu desligamento do quadro de pastores porque eu não concordei com a forma de trabalho da Universal. Na Universal, todos os pastores têm meta de arrecadação financeira. E estamos em pleno final de ano, em pleno mês de dezembro, que é um mês que ocorre a Fogueira Santa de Israel. Eu também sou sobrinho de bispos da Igreja Universal que estão lá até hoje. Essas práticas de barganha com Deus, essas práticas são totalmente contrárias aos princípios bíblicos. E o meu dever é trazer a verdade e mostrar para as pessoas que elas não precisam ser escravas desse sistema. Então eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com as demais pessoas. Se torne membro do canal. Hoje eu vou falar sobre mais uma reunião de pastores do Renato Cardoso. Renato Cardoso, que é genro do Edir Macedo, reuniu os pastores em secreto. E não só do Renato, mas a reunião que eu tenho aqui, que me foi enviada por e-mail, inclusive essa pessoa esteve na reunião, lá diretamente de Portugal, ela me mandou aqui um conteúdo, eu quero compartilhar com você, eu também quero convidar você a nos apoiar, nos apoie. No final deste mês eu vou sortear uma camisa igual a essa, vou mandar para sua casa, para que você, só os membros do canal, pessoas que nos apoiam, vou fazer um sorteio com um membro do canal. Então se você ainda não é membro, ainda dá tempo de você se tornar um membro e poder receber, vou mandar para sua casa essa camisa aqui, que é uma demonstração de carinho para você que acompanha o nosso trabalho, tá certo? Então eu vou ler o e-mail aqui diretamente dos bastidores da instituição. Deixa eu aproximar um pouco mais a câmera, que eu estou segurando aqui a câmera, está ventando um pouco. Isso, espero que o áudio esteja bom. Então eu vou ler aqui o e-mail. Vamos lá, vamos ler aqui esse e-mail dessa reunião do Edir Macedo, que foi homenageado essa semana aí, sábado, né? Foi sábado passado, pelo prefeito do Rio. Fez lá o piscinão do Macedo lá no bairro do Meia. É isso mesmo. O batistério público, que é apenas uma obra para que o Eduardo Paes consiga o apoio político do Edir Macedo. Tá aqui, ó. Olá, Marcelo e Davi. Marcelo Roque, um grande abraço, querido irmão, que está sempre compartilhando nossos conteúdos também. Está aí a reunião de pastores desta última quinta-feira, dia 11 de dezembro. O falso profeta do Macedo teve outra revelação. KKKKK. Já está virando piada. A revelação foi que Jesus se entregou em espírito, alma e corpo. Ele estava muito nervoso e gritava o tempo todo. O Edir Macedo não está bem, pessoal. Como eu coloquei para vocês,
o áudio dele exclusivo, que o Macedo confessa que fez 2 cirurgias que prejudicaram a saúde dele. Nas últimas 2 reuniões que o Macedo fez com pastores, ele estava com a mão inchada. Teve até depoimento de pessoas que viram ele com a mão enfaixada. Ele não está bem, está com 80 anos e está muito debilitado. Mas ele continua ainda do mesmo jeito, nervoso, agressivo, e está aqui, ó. Não adianta mais editar as reuniões. O que é ruim, sai de um jeito ou de outro. Ele começou dizendo que os pastores não crescem porque não querem mordomias. Nesta fogueira do engano, muitos estão trabalhando para aparecer para seus líderes e subir de posição. Estão com objetivos pessoais e por isso Deus não abençoa. O pastor tem que se doar 100% na obra para abençoar o povo e não para tirar o dinheiro, pois não foi chamado para isso. É a patifaria, né, Macedo? Você dizer que o pastor não foi chamado para tirar o dinheiro. 48 anos que a Universal trabalha com meta de arrecadação e agora está tentando desmentir aquilo que você mesmo ensinou. Ele disse assim, eu nunca trabalhei por dinheiro. Meu desejo é ganhar almas, tá bom. E você se tornou banqueiro com o quê? Lá no evento lá da Universal no Jardim do Meia, um seguidor do Macedo veio querer falar comigo, veio querer dizer que eu era do PT, que eu era do Bolsonaro, e eu contestei ele, falei, olha só, você está falando aí de PT, de esquerda, mas a Universal foi apoiada pela esquerda há 13 anos. Eles não têm lado, pessoal. O ganancioso não tem lado. Ele colocou assim, ó, Macedo, seu falso profeta, cara de pau. E as metas que temos de bater? E o mês que temos que pegar? E a cobrança de crescimento financeiro que a direção malvada e cruel impõe ao pastor nas campanhas de Israel para triplicar o mês da igreja, que vai tudo para os seus bolsos? E os livros que temos que vender ou empurrar para o povo para dizer que é best-seller? Você, Macedo, é um sem vergonha. Continuou suas heresias e mencionou uma passagem bíblica dizendo que ele entende daquela forma e é assim. Marcelo e Davi, o Macedo criou uma religião cuja verdade é aquela que ele acredita. Não é o evangelho de Jesus e por isso estamos vendo a igreja se acabando. Queria sugerir aos pastores e esposos que fossem num canal do Palhaço Cristão e assistissem uma entrevista sensacional que o Jobert fez com um historiador e analista. Esse historiador, analista, analisa o começo da igreja, o crescimento e a estagnação, que é o movimento vivido e a queda. Simplesmente foi esclarecedor e vai ajudar muitos pastores e esposas a entenderem a decadência desse sistema maldito que a cada dia cegamente acreditamos que iríamos anunciar o evangelho. Mas infelizmente é só depois de muito tempo, quando realmente amadurecemos, enxergamos que não passamos de massas de manobra e elementos descartáveis. Por isso, quando um pastor decide sair desse sistema maldito, ele é excomungado pelo Macedo e chamado de lixo estrume. Mas quando chega as épocas de fogueira santa, o fogueira do engano, começa o resgate para tentar arrancar mais dinheiro e desgraçar a vida das pessoas. Exatamente. Então chega esse período, começa a fazer campanha de resgate, começa a ligar para ex-obreiro, ex-pastor, porque ele sabe que esse pessoal conhece o sacrifício financeiro, tem que vender as coisas, tem que gerar sacrifício, exatamente. E continuando. A reunião continuou e eles seguiam gritando como se quisessem esganar os pastores. Mandou colocar um áudio do Júlio Freitas, o Júlio Maravilha, Davi e Marcelo. O Júlio disse também que recebeu uma revelação de Deus. Essa revelação foi de colocar o testemunho para mexer com a cabeça das pessoas e depois chamar na frente para elas fazerem uma campanha mentirosa para receber o Espírito Santo. E falando em testemunhos, agora estão fazendo assim. A pessoa começa a falar sobre como ela chegou na Ilude e num dado momento ela assistiu a palavra do Macedo, do Renato e a abracadabra, minha vida mudou. Aí eles colocam a imagem do Macedo, do Renato para fazer a propaganda dos reis.
Você não ouve o testemunho falar sequer o nome de Jesus, e sim do próprio bispo fulano e beltrano. Jesus foi pego pelo pescoço e jogado fora da igreja, se é que algum dia esteve nesse espaço. O Macedo continuou e disse que nas reuniões o povo não recebe o Espírito Santo porque não sacrifica. Olha que absurdo. Na Universal a pessoa não recebe o dom gratuito de Deus porque não entregou o dinheiro, não entregou o carro, não pegou o 13º, não pegou as férias do final de ano para entregar. É o que eles sempre disseram. Macedo, seu falso. O povo não recebe o Espírito Santo porque você não prega o evangelho da graça do Senhor. Você prega uma ideia maldita que você inventou e vende até hoje. Seu falso evangelho não muda a vida de ninguém, só cria robôs que são programados para lhe enriquecer. Tenha vergonha e se arrependa. Continuou dizendo que as pessoas estão com a cabeça nas lojas, nas compras, nas luzes. Interessante isso aqui. Quer dizer que o Macedo agora está dizendo que o povo está preocupado com as lojas, as roupas, final de ano, né? Festa de Natal, porque eles não querem que você comemore com a sua família. Eles não querem que você confraternize. Quantos anos você passou enfurnado dentro de uma instituição sem que chamar seu pai, chamar seu familiar para confraternizar com você? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ele ensina um evangelho de barganha. Desculpa. Entregam para ajudar o marido, e se o marido não desenvolver, continuou dizendo, seu falso evangelho não muda a vida de ninguém, só cria robôs que são programados para enriquecer. Tenha vergonha e se arrependa. Ele continuou dizendo que as pessoas estão com a cabeça nas lojas e tal. Ele deve avaliar a reunião do marido, do pastor, né? Se não tem pessoas batizadas com o Espírito Santo, o marido tem problema. Esse vigarista coloca a culpa em todos, mas não enxerga que ele mesmo é a própria maldição para a igreja. Ele ensina um evangelho de barganha, e Jesus é um mero personagem da qual ele lucra. Depois disse assim, eu sei que tem muitos pastores e esposas aqui que não têm o Espírito Santo, mas eu não vou chamar na frente para você não ficar com vergonha. Mas a campanha do Getsemane está aí para quem quiser. O Macedo disse que os pastores da Europa têm que arrebentar, senão já sabe. Senão serão arrancados, né? Tem que arrebentar, tem que crescer financeiramente, né? O Domingos, mas ele deu um outro lugar. Então, para tentar enrolar e convencer o povo a dar tudo, ele fez uma vigília sexta-feira e manipulou os versículos e passou no telão cenas do filme da Paixão de Cristo, mostrando as imagens do sofrimento de Jesus para comparar com o sacrifício que as pessoas deveriam fazer para agradar a Deus. Chegou a dizer que o sacrifício que Jesus fez chamou tanto a atenção de Deus, que surpreendeu tanto a Deus, que houve um terremoto e o véu se rasgou e os mortos ressuscitaram. A heresia é grande, viu? Chegou a assustar. Falou que as pessoas também deveriam se sacrificar a ponto de chamar a atenção de Deus e surpreender Deus e haver sinais em sua vida, na vida dela. Ai meu Deus, que pobre coitado. Quer dizer que você vai chamar a atenção de Deus vendendo o seu carro, vendendo as suas coisas. Você quer comparar, o Macedo com essa mente doentia dele, quer comparar sacrifício financeiro com aquilo que Jesus fez definitivamente na cruz do Calvário. Tem nada a ver uma coisa com outra. Quem somos nós para fazer tal sacrifício? Quem somos nós para fazer algo para chamar a atenção de Deus? Ele acha que criando um templo de Salomão, custando milhões de dólares, isso aí chama a atenção de Deus? Pobre coitado. É tão rico e pobre, miserável de espírito. E ele continua aqui, ó. As esposas que ele, sem vergonha como ele, foi no ouvido dele, de cada obreira, para exigir contribuição. Agora vamos ver uma coisa. O que adianta falar isso com a liderança se a propina da liderança é sem vergonha e suja? Só nos resta denunciar e expor. Assim, muitos ficam sabendo dessa santidade falsa e hipocrisia e não caem nessas ciladas que esses cães fazem para tirar tudo das pessoas.
Voltando na reunião do Macedo e terminando, o Macedo disse que está fazendo suas malas para a sua partida. Essa vai ser forte. Eu vou colocar até no título desse vídeo. Quer dizer que o Macedo está fazendo as suas malas para morrer, né? Ah, Macedo, eu fiz um vídeo para mostrar o mausoléu que ele mandou criar lá no Templo de Salomão com o túmulo dele. Só que ele não quer ser enterrado no Templo de Salomão, não. Segundo denúncias e informações que eu recebi, ele quer morrer em Jerusalém, pessoal. Olha aqui, ó. Já tá achando que vai morrer já. O Macedo sempre teve medo de morrer. Desde o início. Quando ele mesmo confessou que botou um revólver debaixo do púlpito por conta do sequestro da Esther. Ah, tá fazendo as malas para morrer, Macedo? Como é que é? Ele disse assim: meus caros, a minha hora está chegando e eu estou preparando minhas malas. Eu tenho certeza que tudo que fiz até aqui foi a vontade de Deus e Ele estará de braços abertos para me receber. E você que está assistindo esse vídeo, você também acha que Deus está de braços abertos esperando o homem que diz que a mulher tem que interromper a vida no ventre? Você acha que Deus está de braços abertos esperando um homem que fala que pastores têm que fazer vasectomia para não ter família? Deixa o comentário aí, pessoal. Deixa o comentário, deixa a opinião. Então tá aqui, ó. Eu tenho certeza que Deus se agradou de mim. Eu fiz a vontade dele, se tornando banqueiro, bilionário, chamando os outros de lixo, mentindo a respeito dos falsos diplomas. Com certeza. Deus está muito feliz contigo. Eu fiz a vontade dele. Vocês podem não perceber isto, mas quem está perto de mim e convive comigo já sabe que eu estou preparando tudo e estou louco para deixar essa terra nojenta e ir para os braços do meu Senhor. Detalhe, tá louco para sair dessa terra e deixar os 10 bilhões de reais para os meus filhos queridos, porque esse mentiroso chegou a dizer que não vai deixar um centavo para os filhos dele. Todo o dinheiro que ele arrecadou, toda a fortuna que está no nome do Macedo, segundo ele, não vai ficar para os filhos. Vai ficar para quem então? Os obreiros estão desempregados? Terminou a reunião com toda aquela cara de raiva e ódio e foi embora. Davi Marcelo, esse cara de pau está igual ao rei Saul. Fez tudo errado e acredita que está certo. Como uma pessoa que odeia criança, quer que a mãe a mate no ventre. É manipulador, explora o povo, abusa do poder, extorque as pessoas, não ajuda ninguém, desvia finalidades, usa os recursos para benefício próprio. Como alguém assim pode ter certeza de sua salvação? Só estando louco. Bem, acho que o Macedo está louco mesmo. Ele vai partir, mas será certamente para o colo de Satanás. Olha aqui, ó. Pois todas as safadezas que fez e continua fazendo, não há salvação para este falso profeta que fez comércio de Jesus e do Evangelho. Um abraço e até a próxima. Olha, eu vou dizer o seguinte para vocês. Davi, você acredita que ele vai ter a salvação eterna? Deus é que sabe todas as coisas. O nosso dever, uma vez que a gente aprendeu o que é misericórdia, compaixão, é nunca desejar o mal para ninguém. Nós não podemos ter o sentimento de desejar o mal para as pessoas, mesmo sendo elas as piores possíveis. Não foi isso que Cristo nos ensinou. Porém, se ele não se arrepender de fato dos seus pecados, de sua vida de 48 anos de mentiras, e como eu falei, eu deixei claro isso, a Universal não vai completar 50 anos sem ter a sua vergonha final. Esse ano de 2026, muita coisa vai aparecer. Muita coisa está vindo por aí que vocês não fazem nem ideia do que está vindo. Eu não estou gravando lá em casa, porque o meu estúdio está totalmente deteriorado, eu vou ter que consertá-lo, ele está totalmente se quebrando, não vou poder gravar, eu estou com alguns problemas com a minha internet, por isso eu quero convidar você a nos apoiar, seja um apoiador do nosso trabalho, precisamos de recursos, porque não tem sido fácil, mas o nosso dever como mensageiros da palavra, levando o evangelho, a graça de Cristo, precisa continuar e denunciar a hipocrisia e você levar a pessoa a uma reflexão, como fez João Batista.
que pregou contra a hipocrisia. João Batista denunciou o adultério de Herodes. Imagina se eu denunciar o adultério de tantos pastores e bispos que eu conheço. O adultério, as perversidades, os vícios que eles têm nos bastidores. Mas não. O nosso papel é mostrar para você que você pode ser livre. Eu quero convidar você a se tornar um membro do canal. Vou sortear essa camisa no final do mês. Seja um membro do canal. Se inscreva, nos apoie, vamos continuar seguindo em frente, porque o lema, a mensagem central do meu trabalho é: a verdade vem aí. Tá? No meio da escuridão, a mentira reinou. Muitos se levantaram, mas ninguém questionou. Lobos disfarçados, vendendo ilusão, mas a verdade um dia explode no sermão. E quem tem olhos pra ver, que veja a hipocrisia vestida de igreja. Mas a máscara um dia vai cair e a verdade sempre vai ressurgir. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Palavras vazias, promessas no altar, mas a fé verdadeira ninguém pode comprar. O dinheiro sujo, falso pregador, usando o nome sagrado do Senhor para enganar com o povo, contrelar, arrancando até o último centavo. Oh, mas quem engana não dura, a justiça divina um dia vem. Pode mentir, pode disfarçar, mas quando a verdade chega não tem para onde escapar. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso, você não irá escapar. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso, você não irá escapar.